Graça e paz a todos. Nós vamos dar seguimento ao nosso curso Conhecendo a Bíblia e Minha Fé. Agora a nossa última aula, infelizmente, desse modo. Na aula passada, a aula 9, nós pudemos ver alguns vislumbres de uma vida emocional doentia. E listamos alguns diagnósticos de pessoas que possuem uma vida emocional doentia. E nessa aula de hoje eu quero frisar com vocês o antídoto para isso. Um remédio infalível para não termos uma vida emocional doentia e para seguirmos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Esse antídoto é uma junção entre uma saúde emocional e uma espiritualidade contemplativa. Porque quando caminhamos com Cristo, na jornada com Cristo, nós precisamos nos conectar a Ele. A nossa expectativa é que o Espírito Santo e a Palavra de Deus transformem completamente o nosso ser. E quando linkamos uma saúde emocional saudável com uma espiritualidade contemplativa, nós temos a chave para vivermos um evangelho genuíno. Porque Jesus era assim. Ele buscava ter uma saúde emocional, ele era firme em seus posicionamentos. E tinha um nível de intimidade com o Pai que nós precisamos ter. Nós precisamos ter Jesus como nosso exemplo. E o que seria então, do que se basearia uma saúde emocional, uma pessoa emocionalmente saudável? O que se basearia? Quais são os termos? O que inclui uma saúde emocional saudável? Inclui nomear e reconhecer e também controlar os nossos próprios sentimentos. Nós vivemos em uma determinada época das nossas vidas, em que somos bombardeados pelos nossos sentimentos. Existe uma reação em cadeia enorme dentro de nós mesmos. São vários sentimentos que muitas vezes atrelam um sobre o outro, ou um misturado com o outro. Mas eu e você precisamos aprender a nomeá-los, aprender a controlá-los, aprender a reconhecê-los. E não permitir que eles nos dominem, mas nós os governarmos, ter domínio próprio. Nós precisamos aprender a nos identificar com os outros e ter compaixão por eles. Uma característica de uma pessoa que possui uma saúde emocional é ter compaixão, é aprender a se colocar no lugar de outras pessoas e assim se identificar com elas. Nós vivemos em um mundo hoje onde isso é tão raro, onde as pessoas se preocupam somente consigo mesmos e a dádiva de se colocar no lugar de outro tornou algo muito peculiar. E isso não é bom, porque vemos pessoas que não são emocionalmente saudáveis, pessoas que não têm a capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas. E Jesus fez muito isso e Ele nos ensina a fazer isso. Outra característica de uma pessoa que possui uma saúde emocional é iniciar e manter relacionamentos estritos e significativos. Nós vivemos em uma linha de relacionamentos hoje, onde eles são tão frios e superficiais. Eu e você precisamos aprender a ter relacionamentos profundos, porque isso nos atrela ao corpo de Cristo e nos faz viver melhor em nossas famílias, melhor em nossas comunidades onde vivemos, melhor no nosso trabalho, melhor onde estudamos. Se aprendemos a criar relacionamentos mais profundos, nos tornamos pessoas que aprendem com outras pessoas e assim desenvolvemos várias habilidades emocionalmente saudáveis. Precisamos nos libertar de padrões autodestrutivos, aquilo que desagrada o coração de Deus, a culpa, a mágoa, a falta de perdão, tudo que nos aprisiona, padrões que destroem as nossas vidas, padrões de beleza que dizem que quando não respeitamos isso, estamos totalmente aquém da sociedade, aquilo que nos fere, padrões que podem destruir a nossa vida. E aqui eu abro um pequeno lapso dizendo que talvez o pecado seja o maior padrão destrutivo para mim e para a sua vida. E nós precisamos abrir mão de todos esses padrões que podem destruir a nossa vida. Precisamos estar ciente que o nosso passado impacta o nosso presente. Muitas vezes precisamos tratar os nossos traumas,
tratar as nossas mazelas, aquilo que vivemos no passado, precisamos voltar lá atrás, tratá-los, para que o Espírito Santo de Deus possa nos tratar, para que isso não venha influenciar o nosso presente e as nossas gerações futuras. É preciso desenvolver a capacidade de nos expressar claramente quanto às nossas vontades, de forma verbal e de forma não verbal. Um fato curioso é que 80% da nossa comunicação não está na fala, está nos gestos, está nas expressões. E é muito importante eu e você aprendermos a nos expressar de forma clara e objetiva, tanto verbalmente como não verbalmente. Precisamos respeitar e amar os outros sem ter que mudá-los. Parece que hoje nós criamos uma linha de relacionamentos com o único propósito de querer algo em troca das pessoas. Ou nos tornamos grandes amigos apenas de pessoas que pensam como nós. Não, essa não deve ser a nossa realidade. Precisamos amar as pessoas sem ter a obrigação de tentar mudá-las ao nosso jeito. Afinal, somos pessoas diferentes e essa é a beleza de um bom relacionamento. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. E isso faz com que nos tornamos mais parecidos com o corpo de Cristo em unidade, sem a obrigação de tentar mudá-lo. Claro, eu entendo que temos sim o compromisso de fazer com que as pessoas aceitem a Jesus e vivam os princípios dele pela nossa vida, mas nós não temos nenhuma obrigação de tentar mudá-los para isso. Isso na verdade nem é o que Deus quer. Porque Deus nos criou de forma diferente para aprendermos com a multiversidade da graça dele em cada um de nós. É preciso também avaliar de modo preciso as nossas limitações, as nossas forças e as nossas fraquezas e compartilhar com os outros. É a atitude de uma pessoa emocionalmente saudável, é aprender que você tem limites, que você tem fraquezas e que você tem pontos fortes. E também aprender a compartilhar isso com as pessoas. Isso traz cura, isso traz mover de Deus para as nossas vidas, isso traz uma transformação em cada um de nós. Nós precisamos aprender a desenvolver os conflitos, como vimos na aula passada, de modo a negociar soluções que levem em conta a perspectiva de outras pessoas. Precisamos distinguir e expressar adequadamente a nossa sexualidade e a nossa sensualidade. Precisamos aprender a vivenciar de forma correta as nossas dores e as nossas perdas. Nós listamos aqui alguns pontos e características de pessoas emocionalmente saudáveis. E como é importante seguirmos esses padrões para as nossas vidas. Esses padrões nós precisamos seguir, sabe? De ter uma vida emocionalmente saudável para que nós possamos nos tratar, para que nós possamos ser pessoas melhores e para que possamos auxiliar pessoas a alcançar esse nível de saúde emocional. Mas somente uma saúde emocional não é bastante. É preciso uma busca de intimidade com Deus. E aqui entra a espiritualidade contemplativa. Do que se trata a espiritualidade contemplativa? Ela está focada em práticas mais internas e mais intensas, como por exemplo, submeter tudo a nossa vida ao amor de Deus. A palavra do Senhor fala que todo o nosso pensamento precisa estar cativo à presença do Senhor Jesus, à vontade do Senhor Jesus. Ou seja, nós precisamos submeter todas as nossas vontades ao amor de Deus. Precisamos nos posicionar diante da presença do Senhor em todo o tempo da nossa vida. Chega de vivermos dois mundos, chega de vivermos duas realidades, sermos cristãos aqui na igreja e no nosso cotidiano não sermos. Isso não é o que Deus quer para nós. Nós precisamos contemplar a presença de Deus e nos submeter à sua vontade em tudo que vamos fazer, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Sermos cristãos exemplares na nossa igreja, sim, mas também sermos exemplos do Senhor onde quer que estejamos e onde quer que Ele nos colocou para ser ponto de acesso do Evangelho de Deus. Nós precisamos nos comunicar intimamente com o Senhor, buscar intimidade com Ele a cada instante. É impossível viver uma vida cristã, em princípio, sem uma vida de intimidade com o Senhor. Como vamos ser parecidos com Cristo, como o nosso Deus nos mandou, se nós não buscamos uma intimidade com Ele?
Quanto mais você se relaciona com alguém, mais os trejeitos você começa a pegar. Você vai aprendendo a se tornar mais parecido com aquela pessoa. Com Jesus não é diferente. Quando passamos um tempo com Ele, vamos nos tornando mais parecidos com Ele a cada instante. Pratique na sua casa momentos de solitude, de oração, de intimidade com o Senhor. Entre para o seu quarto, seja sincero com Ele, abra o seu coração. Eu tenho certeza que isso fará você crescer espiritualmente e emocionalmente. Nós precisamos aprender a descansar na presença dEle. Sabe, muitas vezes nós não fazemos isso porque não o conhecemos. Porque se realmente conhecemos o nosso Deus, iríamos ver que Ele é muito maior do que qualquer problema que possamos enfrentar na nossa vida. Eu e você precisamos aprender a descansar nele, a compreender que a nossa jornada aqui na Terra é exatamente isso, uma jornada, é temporária, não é infinita. Nós precisamos ter nossos pensamentos ligados no céu, na eternidade. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Tudo que você for fazer, entenda que as suas conquistas ficaram aqui, que o seu trabalho é passageiro, sabe? O dinheiro é passageiro, os bens são passageiros. A única coisa que é eterna é o seu relacionamento com Cristo. E é nisso que você precisa priorizar a sua vida. Nós temos vivido tempos onde temos colocado em primeira mão, em primeiro lugar, fatores que não são eternos, quando na verdade deveríamos colocar em primeiro lugar os fatores eternos, uma vida do céu, já começar a viver o céu aqui e agora. Um ponto relevante é encontrar a verdadeira essência de quem somos no nosso Deus. Nós temos perdido a nossa identidade por não entender que a nossa essência está no nosso Criador e é ali que nós precisamos encontrar realmente quem somos. A partir disso, amar uns aos outros baseado numa vida de um relacionamento de amor com o nosso Deus. Nós precisamos desenvolver uma vida de equilíbrio harmonioso que nos possibilite estar ciente da nossa vida com Deus, da nossa vida do sagrado e do nosso cotidiano, sem separar o sagrado do profano. Sermos santos em tudo que fizermos, sermos cristãos em tudo que fizermos. Podemos adaptar estudos bíblicos, atividades espirituais à prática do nosso dia a dia para viver isso com Deus de forma plena. Ontem eu participei de uma reunião que edificou muito a minha vida e um dos participantes disse assim: onde podemos encontrar Jesus no nosso dia a dia? Sabe, criar formas práticas para mostrar para as pessoas e para você mesmo, onde você pode encontrar Jesus no seu dia a dia. E faça isso, sabe, de forma onde o Senhor possa edificar a sua vida. Comece a encontrar Jesus no seu trabalho, quando você está trabalhando, quando você está fazendo suas atividades. Adore o Senhor em pensamento, tenha momentos de oração. Comece a encontrar formas práticas para encontrar Jesus no seu dia a dia. Como esse exemplo edificou a minha vida? É claro que eu também entendo que é importante tirarmos um tempo só para o nosso Deus. Um momento de intimidade onde você possa tirar um tempo só para Ele. Onde o celular não mais é a sua prioridade. Onde os estudos não é a sua prioridade. Onde você possa tirar um tempo exatamente e somente para o nosso Deus, sem dividir a atenção. Permita que você seja influenciado pela palavra de Deus e pela cultura de Deus e não pela cultura secular. Permita que o Espírito Santo do Senhor guie cada momento da sua vida. Olha, e mais um último ponto. Faça parte de uma comunidade comprometida que ama de forma apaixonadamente Jesus acima de tudo. Faça parte de uma igreja. É impossível você viver uma vida cristã sem a comunhão. E eu tenho visto que a nossa igreja tem sido essa comunidade totalmente apaixonada por Jesus, porque eu vivencio isso aqui e eu vejo quanto isso é uma realidade, sabe, de uma liderança que busca ao Senhor e que luta para que possamos ser mais parecidos com Ele. Eu tenho vivido isso e como me sinto honrado em fazer parte dessa comunidade. Eu realmente amo a primeira IPI de Lusiânia. Então eu quero te convidar a não permitir que você caia na mentira de dizer que você não precisa de uma igreja para seguir a Jesus, que você não precisa de comunhão. É muito importante a comunhão. Paulo mesmo disse: não deixem de congregar, sabe? Façam parte de uma comunidade
que seja totalmente apaixonada por Jesus e que se baseie na palavra de Deus como regra de fé e prática. Quando unimos a saúde emocional com a espiritualidade contemplativa, nós temos a chave para vivermos um cristianismo genuíno, um evangelho verdadeiro. Juntas, elas deixam livre para o Espírito Santo dentro de nós trabalhar para que possamos conhecer e viver de forma plena o poder de uma autêntica vida com Cristo. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esses momentos de aprendizado. Quero pedir para que o Senhor derrame a tua graça e o teu mover sobre as nossas vidas e que em todo o tempo o Senhor possa ser o centro de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Eu espero sinceramente que o Senhor fale ao seu coração através dessa aula, que o mover de Deus esteja sobre cada um da sua família. Em nome de Jesus, amém.